pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack no Mundo Exponencial, hoje para conversar com vocês um pouco sobre as profissões do futuro. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você, se você não assinou o canal ainda, para você assinar aqui embaixo e clicar no sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você estiver ouvindo o podcast e não assinou ainda, para você assinar a sua plataforma de preferência para ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que você viu aqui, por favor, deixe seu like embaixo, porque o feedback é interessante para a gente. Ô, Alexandre, muito se fala hoje em dia sobre quais são as profissões para o futuro. Se inventa nomes de profissões, de coisas que ninguém nunca viu. Né? É só aquele exercício de futurologia que o cara puxa de dentro do chapéu e fala que vai existir isso, vai existir aquilo. E puxa coisas como aquela de gestor de frota de veículos autônomos como uma grande profissão do futuro. É verdade, a gente acaba com um emprego de 1,5 milhão de motoristas e bota no lugar 10 gestores de frota de veículos autônomos, parece uma ocupação em demanda. Né? Então, a gente precisa conversar um pouco sobre quais são as habilidades que as pessoas precisam ter no futuro, né? Porque quais serão os cargos, os títulos dos empregos, não tem como se prever hoje. Concordo com você que prever cargos ou exatamente a atividade é bastante difícil e vira um exercício que não significa absolutamente nada a não ser gracioso, porque vão aparecendo nomes daqueles mais absurdos possíveis. Para mim fica muito claro que cada vez mais tem muito a ser falado sobre a questão da criatividade, sobre digamos, habilidades que lidem com alguma diferenciação em relação a atividades que não sejam repetitivas, né? Ou seja, tomadas de decisão ou realizações digamos, de tarefas que não sejam absolutamente iguais o tempo todo, porque essas, obviamente, serão rapidamente substituídas por algoritmos, robôs ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acredito que criatividade é importante. Continuo acreditando que conhecimentos de base matemática e de raciocínio lógico serão sempre muito bem-vindos, porque a criatividade vai demandar algo de diferente para você poder criar e tomar decisões. Então, raciocínio analítico, lógico, associado com criatividade, eu continuo achando que vão ser muito demandados, sempre foram e cada vez mais continuarão sendo. Então, essas profissões que usarem dessas habilidades devem continuar crescendo. É importante notar que não há como você estudar para aquilo que vai existir amanhã. Você tem que estudar o que existe hoje e ver aquilo que pode ser útil para você amanhã, porque tudo aquilo que você aprender aumenta a sua base de conhecimento, a base de conhecimento em cima da qual criar a sua visão de como lidar com problemas, como solucionar problemas, aumenta a sua capacidade de lidar com esses problemas. E esse é um recurso fundamental, vamos dizer assim, para frente, né? Você está apto a lidar com problemas, sejam eles de que tipo forem que aparecerem para você. Então, é importante estar ampliando essa base de conhecimento em cima da qual você pode trabalhar. Eu diria que, concordando com o Alexandre aqui agora, são aquelas profissões de base tecnológica, vamos dizer assim, baseadas na matemática, na física, como diferentes tipos de engenharia eletrônica, elétrica, mecânica, são coisas que caminham, vamos dizer assim, para você lidar com equipamentos que vão surgindo e cada vez mais a gente vai ter mais equipamentos com que lidar. Então, tem uma demanda. Toda a parte de software tem uma demanda. E isso, inclusive, é uma área, né, que Alexandre, aqui no Brasil, é muito negligenciada, porque a maioria das pessoas que entra para essa área no Brasil fica
meio que restrita a um pedaço pequeno do que é realmente o desenvolvimento de software, restrito a uma linguagem de programação, um conjunto de frameworks, sem entrar realmente a fundo no que é um desenvolvimento de software mais sofisticado, vamos dizer assim, mais abrangente, para estar apto a lidar com situações diversas, com frameworks diversos, com ferramentas diversas, as mudanças no ambiente operacional que fatalmente existirão, novos tipos de aplicação, né, respondendo voz, holograma, realidade aumentada e por aí vai. E isso tudo combinado com o outro lado, né, o lado mais criativo, mais humano, que a gente também já falou aqui antes, né, e que você mencionou ainda há pouco, quando você estava citando em torno da criatividade. Né? Eu acho que eu somaria isso que você falou, um pensamento crítico, né? Acho que precisa valorizar muito essa questão de entendimento de como que digamos, de como que as coisas funcionam, de como elas se relacionam. Você precisa, cada vez mais vai precisar ter uma adaptabilidade muito grande, né? Porque, ou seja, como as coisas estão mudando muito rapidamente, a probabilidade de você se manter na mesma profissão, dependendo, obviamente, do tipo de profissão que você escolha, é pequeno, né? Você vai ter que ir mudando de profissões, não é só mudar de emprego, né? É mudar literalmente de profissão. É claro que se você vai para alguma coisa, como você estava citando, sei lá, engenharia de software, engenharia eletrônica, alguma coisa voltada com propriamente dito robótica, coisa desse tipo, provavelmente o campo de trabalho tende a crescer significativamente se você se dedicar realmente a entender bem aquilo que você pretende fazer e ir se adaptando, né? Porque os elétricos de, sei lá, 20, 30 anos atrás, o conhecimento que eles têm de base continua válido, mas aquilo que, digamos, eles lidavam muito claro, na prática, foi sendo alterado completamente, né? Porque os avanços foram transformando os objetos com os quais essas pessoas estavam acostumadas a lidar. Claro que eu estou falando de situações específicas, né? Engenheiro elétrico de, sei lá, geração de energia, talvez tenha mudado muito pouco, dado que as fontes de geração de energia são basicamente as mesmas, guardadas algumas proporções, porque obviamente tem sempre pesquisas em campos novos e tal. Mas as grandes fontes geradoras de energia são ainda as mesmas, né? E, sei lá, talvez existam outras que a gente não tem muito conhecimento que venham a dominar, ou que eu, pelo menos, não tenha conhecimento. Então, eu realmente acredito que habilidades humanas que permitam com que você se adapte mais facilmente vão permitir que você consiga exercer profissões novas, desde que você tenha uma base fundamental que lhe dê essa capacidade de adaptação para a profissão mesmo. Eu acho que um ponto muito importante que você colocou foi exatamente a questão do pensamento crítico. É muito comum a gente ver hoje pessoas receberem informações e aceitarem as informações como uma verdade absoluta, e começarem a passar adiante aquelas informações sem parar para refletir sobre o significado daquelas informações, sobre a origem das informações, sobre se aquela lógica que foi aplicada para chegar àquelas conclusões, ela faz sentido, ela não faz sentido. E isso é uma coisa que eu acho que está em falta, porque hoje, nas escolas, vamos dizer assim, as pessoas não são ensinadas a isso, né? Elas são ensinadas a aceitar aquilo que o professor está falando como uma verdade absoluta, e muitas vezes não é, né? Então, esse é um ponto, eu acho que muito importante. A pessoa tem que desenvolver a capacidade de questionar, e questionar de forma
lógica, né, com um raciocínio real, vamos dizer assim, por trás, em cima daquelas informações. Você colocou bem a questão de desenvolvedor de software, engenheiro de software, né? Ou seja, hoje cresce gigantescamente a proliferação de formações de novos desenvolvedores ou engenheiros de software, onde transforma-se um desenvolvedor em, sei lá, poucos dias ou poucas semanas. A possibilidade de que, na verdade, você esteja gerando repetidores que não conseguem pensar sobre o que estão realmente realizando é muito grande. E a gente tem visto isso acontecer na prática, né? Ou seja, a gente vê muitos desenvolvedores que realmente não conseguem ter um pensamento crítico sobre como fazer desenvolvimento. Eles sabem repetir aquilo que eles viram em determinada quantidade de cursos, eles não conseguem abstrair realmente em cima de determinada demanda ou uma necessidade para poder criar soluções, porque o que é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, de quem vai para uma área de desenvolvimento de software, é a sua capacidade de dar soluções ou de inventar soluções. É como se você tivesse um poder de criação que é infinito, dado que você pode aplicar a sua imaginação, a sua criatividade para criar soluções usando determinadas tecnologias que fazem com que você crie programas para determinadas plataformas de computação. Agora, o que se tem visto na prática, muitas vezes, são pessoas que simplesmente repetem determinadas formas que elas aprendem num curso e elas não conseguem imaginar o que tem por trás, como é que aquilo foi criado, como é que se cria diferentemente para chegar, talvez, a resultados similares. E só consegue repetir igual papagaio, igual papagaio. Esse tipo de ação ou de profissional, ele não tem futuro, porque essa repetição, se ela for necessária, a máquina vai fazer absolutamente sozinha, não precisa de ninguém para ser um repetidor de algo que não envolva criatividade, imaginação, diferenciação do ponto de vista de entrega de solução. Há alguns anos atrás, eu escrevi um artigo que, se não me engano, chamava-se A Falácia da Especialização. Se não me engano, é isso. E ele tratava exatamente desse ponto, como as pessoas estudam uma determinada coisa e se restringem àquilo. E aí, igual aquela história que a gente conversou recentemente, né, Alexandre? Para quem tem um martelo, tudo que está na frente é prego. Então, o cara vai lá e se especializa em trabalhar com C Sharp. E aí ele é contratado para trabalhar numa empresa que só faz software para Macintosh. O que ele quer usar? C Sharp. Dá para usar? Dá. É a melhor coisa? Não. Ou então ele tem que fazer um software para uma plataforma baseada em Linux, onde a interface é toda web e tal. E o que ele quer usar? C Sharp. Por quê? Porque é o martelo que ele tem, né? Aí o outro cara é a mesma coisa, porque o martelo dele é Java. Para o outro cara o martelo é Node.js. Então, a especialização em exagero, ela acaba restringindo, vamos dizer assim, as ferramentas que você tem à disposição. Você aprende a usar o martelo cada vez melhor, e aí tudo que você vê na frente, você quer bater em cima da cabeça com ele, porque é o martelo que você tem. Então, é preciso que as pessoas ampliem a sua base de conhecimento, tanto em questões técnicas como não técnicas, inclusive, para poder ter uma conversa mais rica com a pessoa que está ali passando um problema para resolver, né? Ser capaz de entender o problema, porque sem entender o problema você não tem como dar uma boa solução. Até porque qualquer pessoa que conversar com você sobre qualquer assunto e conseguir concatenar logicamente os argumentos que ela tem para você
Se você não tiver a capacidade de interpretar e pensar criticamente, qualquer coisa que lhe for dito que tiver uma lógica por trás, vai ser absolutamente sensato e você vai seguir sem criticar de forma nenhuma, né? Porque é o que mais a gente tem visto. Ou seja, quando você vai conversar com um determinado tipo de pessoa sobre alguma solução, como seguindo o caso que você acabou de dar, o cara que tem um martelo lá da determinado tipo de tecnologia que ele conhece, ele vem com argumentos lógicos do porquê usar aquela tecnologia. Se do outro lado o interlocutor não tem conhecimento, não tem capacidade crítica de interpretar, logicamente parece perfeito. Então, ou seja, a minha interpretação é justamente essa, ou seja, que para o futuro as pessoas precisam ser cada vez mais capazes de desafiar aquilo que está sendo visto e falado, se ele faz sentido ou não, e principalmente jogar e sair jogando fora conhecimentos e habilidades que já não fazem mais sentido. Ter esse desapego que você aprendeu e que não faz mais sentido agora requer bastante pensamento crítico, requer bastante adaptabilidade, criatividade, para que você consiga se mover. Se você não se dedicar a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de habilidade, que não é hard, né, é soft, literalmente, soft skills, você vai ter dificuldade de lidar com as demandas que virão pela frente. Nós temos nos adaptado constantemente, eu e você, ao longo das nossas carreiras. Se a gente for pegar como que a gente fazia determinada atividade no início da nossa carreira, como a gente faz hoje, tivemos que passar por várias e várias e várias adaptações. E isso não para, né? Porque nossa carreira vai adiante, sei lá, fazendo o que no futuro, porque não conseguimos, como você acabou de dizer, prever com precisão absoluta quais serão as habilidades necessárias para aquilo que a gente escolher fazer, né? Então, é importantíssimo. Bom, acho que a gente cobriu um pouco essa questão que não é uma questão que tem uma resposta definitiva, são reflexões do momento, e mais para frente a gente volta nesse tópico, porque vai estar sempre evoluindo o que está acontecendo e o cenário vai mudando, e você tem que estar sempre acompanhando e vendo o que você pode estudar, o que você pode aprender para melhorar essa sua caixa de ferramentas, né? Eu concordo. Só vou terminar com um detalhezinho um pouco gracioso. Hoje em dia fala-se muito ninja disso, ninja daquilo, ninja de não sei o quê. Existia alguns anos atrás, bastante anos atrás, a gente não tem medo nenhum de revelar a nossa idade, um seriado na TV que chamava O Mestre, que era um cara ninja. A única coisa desses ninjas, seja da ficção, ou seja dessas profissões malucas que as pessoas dão o nome, com que as pessoas deveriam conseguir se adaptar, com aquela bolinha de fumaça que ele jogava e na hora ele desaparecia para aparecer em outro lugar, porque a única certeza que a gente tem é que você vai ter que desaparecer daquilo que você está fazendo e começar a aparecer de uma forma completamente diferente, fazendo algo que você não estava fazendo naquele instante. É isso. Bom, então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Obrigado por ter assistido.